Pessoal, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem e com saudades dos nossos encontros presenciais. Porém, enquanto não é possível retornarmos, né, a essa situação de aulas presenciais, vamos então aqui buscando as alternativas ao nosso alcance para que o aprendizado de vocês não seja prejudicado, correto? Então, na aula de hoje, nós iremos continuar tratando ainda do regime jurídico administrativo, porém o que nós iremos abordar serão os princípios fundamentais do regime jurídico administrativo, correto? Nós iremos conversar sobre os dois princípios que estão na base do denominado regime jurídico administrativo e que servem, portanto, de fundamento para as prerrogativas e para as sujeições próprias desse regime. Nós pudemos verificar na aula passada que o que caracteriza o regime jurídico administrativo, o que caracteriza o regime jurídico de direito público é justamente a existência de prerrogativas em favor do Estado, de um lado, e a existência de determinadas sujeições de outro lado. Tanto essas prerrogativas quanto essas sujeições inexistentes nas relações jurídicas de direito privado, correto? Então vamos conversar sobre quais são os dois princípios fundamentais desse regime jurídico administrativo. Antes de nós iniciarmos então a conversa sobre os dois princípios estruturantes do regime jurídico administrativo, se faz necessário, ainda que de maneira bem sucinta, de uma forma breve, a gente relembrar aquela distinção entre regras e princípios. Tá? Vejam, tanto os princípios quanto as regras são normas jurídicas, portanto, prescrevem determinadas condutas, porém fazem isso de uma maneira diferente. Né? As regras, elas se caracterizam por prescreverem condutas de maneira direta, de maneira concreta. Ou seja, diante de uma regra, você consegue visualizar qual comportamento você pode ou não pode adotar. Então, por exemplo, se a gente vai lá no Estatuto dos Servidores Públicos Federais, Lei número 8.112 de 90, no artigo 117, né, nós vamos ter lá um inciso que diz o seguinte: ao servidor público federal é proibido nomear sob sua chefia imediata, em cargo em comissão ou função de confiança, parente em linha reta ou colateral até o segundo grau. Percebam, isso é uma regra. Diante dessa determinação, nós sabemos exatamente o que pode e o que não pode ser feito. Né? Nós temos exatamente qual é a conduta proibida pela norma. Quando nós temos um conflito entre duas regras, né? Duas regras disciplinam de maneira diferente, de maneira contraditória, um mesmo assunto, esse conflito ele deverá ser resolvido a partir da exclusão de uma regra em favor da outra, através daqueles critérios que vocês tiveram a oportunidade de estudar lá na disciplina de Teoria Geral do Direito, Introdução ao Estudo do Direito. Lei posterior revoga a lei anterior, lei especial revoga a lei geral, correto? Então, diante de um conflito entre regras, esse conflito ele será resolvido pela exclusão de uma regra em favor da outra. Já quando a gente fala nos princípios, né, os princípios eles também prescrevem condutas, porém eles irão fazê-lo de uma maneira abstrata, de uma maneira fluida, sem dizer exatamente qual é a conduta a ser adotada diante daquela situação. Os princípios eles então irão trazer nortes, diretrizes que devem ser observadas pelo legislador, pelo administrador público, pelo juiz, porém sem detalhar, sem dizer de forma específica qual a conduta a ser adotada naquela situação. Então, por exemplo, quando nós falamos em princípio da moralidade, vejam, nós temos aqui um norte, uma diretriz que deve fundamentar a atuação da administração pública, do legislador, do juiz. Porém, essa expressão moralidade ela é uma expressão vaga, ela é uma expressão fluida, que para ser efetivamente aplicada, ela necessita ser desenvolvida. E é justamente isso que vai fazer
o legislador, por exemplo, né? Então, por que eu citei para vocês o exemplo da Lei 8.112 que fala da vedação lá ao nepotismo? Ora, quando o legislador criou a regra proibindo o nepotismo, qual princípio ele estava buscando desenvolver? O princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade na administração pública. Então percebam, né? Os princípios eles trazem uma direção, um norte, tá? Porém, para a sua aplicação é necessário que eles sejam desenvolvidos e isso pode ser feito pelo legislador e também pela administração pública, tá? E só para a gente encerrar essa parte de distinção entre regras e princípios. Quando nós temos um conflito, uma colisão entre princípios, né, o que a maior parte da doutrina vai afirmar é que esse conflito ele não se resolve, né, pela exclusão absoluta de um princípio em favor do outro. Nós devemos buscar uma compatibilização, uma ponderação, tá, uma harmonização entre os princípios que estão em colisão, né? O que doutrinadores vão chamar de cedência recíproca, ou seja, um princípio cede diante do outro em um determinado caso concreto. Agora, isso não significa que há a exclusão daquele princípio que cedeu. Não, ele continua em vigor, ele continua produzindo efeitos no ordenamento jurídico. Porém, naquele caso concreto, em específico, ele cedeu diante de um outro princípio. Tá? Então, vamos tratar aqui, por exemplo, do princípio que garante, né, a proteção à intimidade, à vida privada, que se encontra previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal. Ora, a gente teve no ano de 2011, né, a edição de uma lei que tornou aí obrigatória a divulgação de informações de interesse público nos sites oficiais dos órgãos públicos. A partir da promulgação e da entrada em vigor dessa lei, que ficou conhecida como Lei de Acesso à Informação, diversos órgãos passaram a divulgar em seus sites oficiais a remuneração dos seus servidores públicos, né, acompanhada do nome, acompanhada da matrícula funcional, etc. E diante disso, né, muitos servidores, muitos sindicatos passaram a alegar que haveria então ali uma violação ao princípio da intimidade, à proteção da vida privada. Vejam, por outro lado, a administração pública alegava a necessidade de observar o princípio da publicidade. Tá? Ou seja, nós temos aqui uma situação de colisão entre dois princípios. Né? De um lado, a necessidade de proteção da intimidade, da vida privada, de outro, a necessária publicidade aos atos administrativos, às decisões, às ações do Estado. De que maneira os tribunais buscaram, né, vem buscando resolver esse conflito, essa colisão? Os tribunais entendem que deve ocorrer a divulgação, nos sites oficiais dos órgãos públicos das remunerações dos servidores. Agora, essa remuneração ela não pode trazer, né, informações que comprometam a proteção da intimidade. Por exemplo, se um servidor tem descontos no seu salário, na sua remuneração, devido a empréstimos, devido ao pagamento de pensão alimentícia, essas informações elas dizem respeito à sua vida privada, não podem, portanto, ser divulgadas. Agora, a divulgação da remuneração atende sim ao interesse público, atende ao princípio constitucional da impessoalidade e, lógico, favorece o controle da administração pública, então ela deve continuar ocorrendo. Perceberam? A proteção da intimidade, da vida privada, ela continua sendo protegida. Ela apenas cedeu diante do princípio constitucional da publicidade. Pessoal, então agora que a gente relembrou essa distinção entre princípios e regras, vamos conversar, então, especificamente sobre quais são os princípios fundamentais do regime jurídico administrativo. O primeiro desses princípios é o chamado princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. O conceito desse princípio ele é de entendimento bastante intuitivo. Né? Vejam, o que significa o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado? Ora, significa que, diante de uma situação em que exista uma colisão entre um interesse qualificado como um interesse público e um interesse privado, um interesse individual, deverá prevalecer o interesse público, correto?
Percebam, eu disse para vocês aqui, se existir um conflito entre um interesse qualificado como interesse público. Ora, quem que qualifica um interesse como público? O Estado. Para que um interesse seja considerado como um interesse público, ele necessita receber proteção da Constituição ou das leis. Tá? Então aqui nós já podemos antever que interesses públicos são aqueles interesses assim definidos em lei e que cabe ao Estado protegê-los, correto? Na sequência eu vou trabalhar um pouquinho melhor com vocês, então, o conceito, a definição de interesse público, mas a ideia é basicamente essa. O interesse público é aquele interesse assim definido em lei, cuja proteção cabe ao Estado. Vejam, de que maneira nós podemos definir interesse público antes de fazer a leitura do conceito doutrinário aqui. Percebam, pessoal, quando a gente fala em interesse, isso nos traz a ideia de valor. Quando você diz que possui interesse em algo, significa que você atribui valor a este algo, significa que você quer preservar, proteger, tá? Este valor, este interesse. É lógico que na nossa vida privada a gente tem os mais diversos interesses enquanto indivíduos. Tá? E quando nós temos interesses enquanto indivíduos, a gente tem a plena liberdade, né, se queremos ou não perseguir esses nossos interesses, e temos liberdade para definir, para escolher como nós vamos perseguir esses interesses, correto? Então percebam, né? Enquanto nós temos total liberdade para definir os nossos interesses, desde que não sejam vedados pelo ordenamento jurídico e persegui-los, né, utilizando os meios que nós julgamos mais adequados, quando nós falamos do interesse público, aí já é diferente. Por quê? Quando nós falamos do interesse público, são valores que são compartilhados, tá, por um número relevante de membros de uma coletividade e que por essa razão mereceram a proteção do Estado. A partir do momento que eles passaram a merecer a proteção do Estado, não cabe apenas aos indivíduos persegui-los. Tá? Caberá ao Estado adotar as ações necessárias à sua proteção, à sua persecução. Imaginem aqui comigo o seguinte exemplo. Né? Imaginem que vocês têm aí na casa de vocês um álbum de família, né? E que lá existem fotos, né, do seu tataravô, de quando ele veio da Europa para o Brasil. Vejam, isso é algo que, do ponto de vista do seu interesse individual, você quer proteger, você quer preservar, você atribui um valor a isso, correto? Mas percebam, isso diz respeito à preservação do seu interesse enquanto indivíduo, né? Isso diz respeito às memórias da sua família, né? O Estado, como regra, né, ele não vai tomar nenhuma medida para proteger esses documentos, esses objetos que trazem lá uma menção à memória da sua família. Não, quem tem que fazer essa proteção é quem acha que isso é importante. Ponto. Agora, pensem numa situação diferente, né? Pensem que a gente tem lá um museu e nesse museu estão guardados diversos objetos, diversas imagens que fazem menção à história nacional, a personalidades relevantes da história brasileira. Percebem a diferença? Aqui a gente está falando, né, não de proteger, de preservar a memória de uma família. A gente está falando de proteger, de preservar a memória do país, a memória nacional. Então, nesse caso, a gente está falando de bens, de objetos que têm valor histórico, cultural. E como eles têm valor histórico, cultural, quem deve proteger, quem deve preservá-los? O Estado. Entenderam a diferença? Então, quando nós falamos de interesses de valores individuais, são valores que nós queremos proteger, que nós queremos preservar, e cabe a nós a tarefa de preservá-los. Quando nós falamos de interesse público, são valores partilhados, né, por um número relevante de membros da coletividade, e que, por tal razão, o Estado deve, então, tomar as medidas necessárias à sua proteção. Então, podemos citar aqui diversos exemplos, né? Eu dei para vocês o exemplo da questão da proteção aos bens que digam respeito à memória nacional,
podemos citar como exemplo a proteção do meio ambiente, podemos citar como exemplo a proteção da saúde, da educação, a segurança pública. São valores relevantes para diversos membros de uma comunidade e que, por tal razão, caberá então ao Estado preservá-los, correto? Agora, lógico, né? Antes do Estado preservá-lo, eles devem estar previstos em lei, eles devem estar previstos na Constituição como valores relevantes para a comunidade, para que o Estado possa, a partir daí, adotar as medidas necessárias à sua proteção, correto? Pessoal, uma outra visão, né, relativa à definição de interesse público, que é adotada pelo Celso Antônio Bandeira de Mello, é de que os interesses públicos, na verdade, correspondem à dimensão coletiva dos interesses individuais. O que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello procura dizer com isso? Vejam, a gente não deve pensar que existe uma contraposição absoluta entre o interesse público e os interesses individuais. Por quê? Porque a promoção de um interesse público, embora em determinadas situações ela vai gerar o sacrifício de determinados interesses individuais, a gente não pode afirmar que a promoção de um determinado interesse público ela vai representar um sacrifício de todos os interesses individuais, ou dizendo de outro modo, se a promoção do interesse público sacrifica alguns interesses individuais, por outro lado, ela favorece a promoção de outros interesses individuais. Pensem comigo, uma desapropriação. Em uma desapropriação, o proprietário do bem, objeto daquela desapropriação, ele terá o seu interesse individual prejudicado. Afinal, ele queria preservar a propriedade do bem. Por outro lado, a partir do momento que, em razão dessa desapropriação, aquela área onde estava o imóvel particular for utilizada para construir uma obra de interesse público, para ampliar uma via pública, para construir uma estação de tratamento de água e esgoto, quantos outros interesses individuais não serão atendidos pela promoção desse interesse público? Percebe? Não há uma contraposição absoluta interesse público e interesses individuais. A promoção de um interesse público ela vai resultar no sacrifício de alguns interesses individuais. Por outro lado, vai resultar na promoção de diversos outros interesses individuais. Então, de acordo aqui com o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, né, há uma relação profunda entre o interesse público e os interesses individuais, e não uma contraposição absoluta. Né? Tanto é verdade, tá? Que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello ele vai dar os seguintes exemplos, tá? Para corroborar essa ideia, né, de que os interesses públicos nada mais são do que a dimensão coletiva dos interesses individuais. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello ele traz os seguintes exemplos. Vejam, pessoalmente, um indivíduo não tem interesse em ser desapropriado ou em ser multado. Né? Ninguém possui esse interesse. Pelo menos eu não possuo. Não sei se vocês, quando saem para a rua com o seu veículo, né, vocês saem pensando, não, hoje eu quero ser multado. Acho que não, tá? Agora, vejam, enquanto membros da coletividade, embora a gente não tenha interesse em ser desapropriado, em ser multado, a gente tem interesse que exista a figura da desapropriação. Porque sem a desapropriação, a gente não teria a possibilidade de ampliar vias públicas, ampliar a via de acesso ao aeroporto até o sul da ilha, a gente não teria a possibilidade de que fossem construídas estações de metrô, terminais de transporte público, percebe? Quando você é membro de uma coletividade, embora você não queira ser desapropriado, você tem interesse que exista a figura da desapropriação. Embora você não tenha interesse em ser multado, você tem interesse que exista a figura da multa de trânsito para quem, por exemplo, dirige de maneira imprudente, né? Porque você sabe que existindo essa multa, a possibilidade de aplicação dessa multa é mais segurança no trânsito para você, para a sua família, correto? Então vejo, interesses públicos enquanto dimensão coletiva dos interesses individuais. O interesse público nada mais são do que aqueles interesses que os indivíduos possuem enquanto membros da coletividade, correto? E para finalizar aqui, tá, pessoal, o que eu já disse para vocês, ó,
é do ordenamento jurídico, tá? Da Constituição e das leis que se extrai o conteúdo do interesse público e quais interesses o Estado deve proteger, correto? Então, assim, para que um interesse seja qualificado como um interesse público, não é suficiente apenas, claro que isso é importante, mas não é suficiente apenas, tá? Que esse interesse seja compartilhado por um número relevante de membros de uma coletividade. Isso é importante, isso é um primeiro passo, né? Juridicamente falando, né? Para que o interesse possa ser considerado como interesse público, é necessário que ele seja assim qualificado pelo ordenamento jurídico. A partir desse momento, o Estado passa a ter a obrigação de promovê-lo, de protegê-lo, correto? Então, como nós já dissemos em nos tópicos anteriores, podemos aqui elencar uma série de valores que devem ser protegidos pelo Estado e que correspondem, então, à proteção dos interesses públicos. Saúde pública, educação pública, proteção ambiental, segurança pública, dentre diversos outros valores que vocês irão encontrar ao longo do texto constitucional e do ordenamento jurídico como um todo, correto? Bom, ainda dentro da noção de interesse público, a gente tem que ter claro que essa noção, essa expressão interesse público, ela possui, né? Ela corresponde a um conceito jurídico indeterminado, correto? Ou seja, ela possui um conteúdo, uma extensão vaga, imprecisa, fluida, né? Não, isso é de interesse público. Ora, o que isso significa? A gente precisa, então, trazer mais elementos, né, que nos permitam verificar, diante de uma situação concreta, se uma determinada medida atende ou não atende ao interesse público, correto? E quem que vai cumprir esse papel? Quem que vai avaliar, quem que vai definir quais medidas, quais ações correspondem ao atendimento à promoção do interesse público? Vejam, isso pode ser feito de duas maneiras. Isso pode ser feito pelo legislador, no momento de elaboração das leis, e isso pode ser feito pelo administrador público no momento da sua aplicação. Trouxe aqui para vocês dois exemplos, de modo que vocês possam visualizar as duas situações. Então, lá no artigo 5º, inciso 24 da Constituição, nós temos a seguinte previsão. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Percebam, então a Constituição Federal ela autoriza o Estado a desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Quem que deve definir qual é o procedimento dessa desapropriação e quais são as hipóteses de necessidade, utilidade pública ou interesse social que autorizam o Estado a promover essa desapropriação? A lei. Então, a quem compete especificar aqui, né? Já que o interesse público é uma noção vaga, imprecisa, a quem compete especificar quais são as hipóteses de necessidade, utilidade pública, interesse social que autoriza o Estado a desapropriar? O legislador. E o legislador fez isso, né? Através, uma das normas, tá? Através das quais o legislador fez isso, foi o Decreto-Lei 3.365 de 1941, que foi recepcionado pela atual Constituição Federal. Então vejam, né? Lá no artigo 1º, esse decreto-lei, tá? Que na época o decreto-lei era equiparado à lei para todos os efeitos, tá? A desapropriação por utilidade pública regular-se por essa lei em todo o território nacional. E ali no artigo 5º nós vamos ter então as diversas hipóteses, as diversas situações que configuram utilidade pública e que autorizam, portanto, o Estado a promover desapropriações, segurança nacional, defesa do Estado, socorro público em caso de calamidade, etc. Correto? Então vejam, aqui nós tivemos o legislador atuando, tá, para especificar o conceito de interesse público. Já nessa outra situação que eu trouxe para vocês aqui, vejam, o artigo 17 da Lei 8.666 de 93, a Lei de Licitações, nos traz a seguinte previsão. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificada, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Então percebam, o legislador autorizou a administração pública a alienar seus bens, mas essa alienação depende da demonstração de interesse público, correto?
Então, aqui caberá ao gestor, ao administrador público, avaliar se diante de uma situação concreta, determinada alienação de um bem público atende ou não ao interesse público, correto? E caso a administração pública tome a decisão de alienar um determinado bem integrante do seu patrimônio, logicamente que esse interesse público ele deverá ser especificado, essa decisão deverá ser devidamente motivada, a fim de que ela possa ser objeto de controle pelos órgãos competentes, tá? Possa ser objeto de controle pelo Ministério Público, pelos tribunais de contas e pelo Poder Judiciário, correto? Então vejam, a quem compete especificar este conceito, essa noção vaga de interesse público? Ao legislador e ao administrador público ao aplicar as leis aos casos concretos, correto? Pessoal, eu trouxe para vocês aqui, eu acho importante a gente não se limitar aí apenas às noções básicas, às noções mais introdutórias, porque quem pretende eventualmente fazer concurso para a magistratura, para o Ministério Público, é lógico que as questões elas vão buscar ir além das noções básicas, elas vão buscar aprofundar essa noção de interesse público, essa questão relativa ao princípio da supremacia do interesse público. Então eu trouxe para vocês aqui algumas críticas doutrinárias que se fazem ao princípio da supremacia do interesse público, correto? Embora seja predominante na doutrina brasileira, a noção de que existe um princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e que, diante de uma situação de colisão, o interesse público deve prevalecer sobre os interesses individuais, nós temos alguns autores, Juarez de Freitas, Daniel Sarmento, dentre outros, vocês podem depois, se tiverem interesse, talvez eu disponibilize para vocês alguns textos lá na Mediateca, quem tiver interesse em aprofundar esse debate, tá? Esses autores, eles passaram a tecer algumas críticas a essa noção da existência de um princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, principalmente com a edição da Constituição de 1988. Por quê? Vejam, quais são os argumentos que esses autores que eu mencionei para vocês trazem para criticar um suposto princípio da supremacia do interesse público? Primeiro, a Constituição Federal não prevê expressamente a existência do princípio, Assim, eu vou dizer para vocês na sequência que esses princípios são princípios implícitos. Não é porque eles não estão expressamente previstos na Constituição Federal que nós devemos negar a sua existência, correto? Mas essa seria uma primeira crítica na visão desses autores. Segundo, a fluidez do conceito impede que seja definido com precisão. Pessoal, percebam, me parece que também não é um argumento que possa ser utilizado para a gente negar a existência do princípio da supremacia do interesse público. No direito é bastante comum a utilização de diversos conceitos imprecisos, bem comum, ordem pública, homem médio. Isso não impede que nós façamos a utilização desses conceitos, correto? Mas é outra crítica que esses doutrinadores fazem ao princípio da supremacia do interesse público. Aqui uma crítica interessante, vejam, a ideia de supremacia, de preponderância, não é compatível com a própria natureza dos princípios jurídicos. Eu disse para vocês ali no início, olha, se a gente tem uma situação de colisão entre princípios, não há uma exclusão, não há uma sobreposição de um princípio sobre o outro, deve-se buscar uma compatibilização, uma harmonização. Pessoal, a gente não está falando de conflito entre o princípio da supremacia do interesse público e direitos individuais. Não, a gente está falando de conflito entre interesse público e interesse individual, correto? Então, esse argumento me parece válido se a gente for analisar situações em que há um conflito entre o princípio da supremacia do interesse público e outro princípio do ordenamento jurídico, correto? Agora, daí a gente me parece que há um entendimento equivocado aqui, A gente está falando de supremacia do interesse público sobre o interesse privado, e não que esse princípio da supremacia do interesse público
é mais importante, né, do que os demais princípios do direito administrativo. Não é isso, tá? E por último, né, o último argumento que os autores que criticam a noção de supremacia do interesse público utilizam é o fato de que a Constituição Federal prevê uma série de direitos, né, e garantias do indivíduo em face do Estado. Então, se a gente pegar lá o artigo 5º da Constituição Federal, nós vamos nos deparar com isso, né? Nós vamos nos deparar com a inviolabilidade do domicílio, nós vamos nos deparar com a proteção ao sigilo da correspondência. O que esses autores vão afirmar? Que a regra é a proteção do direito individual. A regra é a proteção da inviolabilidade do domicílio. A regra é a proteção do sigilo da correspondência. E esses direitos e garantias individuais poderiam ser excepcionalmente afastados quando o interesse público assim o exigir. Percebe? Então eles invertem o raciocínio, né? A ideia seria a supremacia do direito individual, né, que poderia ceder em algumas situações excepcionais diante da necessidade de proteção ao interesse público. Vejam, me parece, né, também esse último argumento que não é suficiente para a gente negar a existência do princípio da supremacia do interesse público. Por quê? Percebam, pessoal, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello vai dizer isso, né? Vários outros autores também adotam essa mesma linha. Quando o Constituinte protege o sigilo da correspondência, quando ele protege a inviolabilidade do domicílio, ele não faz isso somente na proteção do direito individual. Ele faz isso na proteção do interesse público, percebe? É de interesse público, né, limitar o poder do Estado a adentrar na esfera de proteção do indivíduo. É de interesse público você coibir que o Estado possa violar o sigilo da correspondência, que o Estado possa adentrar indevidamente no domicílio do indivíduo. Não se está protegendo aqui apenas o direito individual, está com isso se buscando proteger o interesse da coletividade. Então me parece que há uma contradição aqui inexistente, correto? Na verdade, com essas vedações, com essas restrições, o que se quer não é apenas proteger o interesse do indivíduo, o que se quer é proteger o interesse coletivo ao se garantir que o Estado não possa agir de modo arbitrário contra determinados direitos individuais, correto? Então vejam, né? Eu trouxe aqui para vocês, são os argumentos, né? Eu já fui falando das críticas e já fui rebatendo, mas são os argumentos daqueles que defendem a existência do princípio, que, como eu disse para vocês, é a posição predominante na doutrina brasileira. Em respostas a estas críticas, os defensores da existência do princípio argumentam que, quando a Constituição protege direitos e garantias individuais, não faz isso exclusivamente na proteção do indivíduo, mas visando a proteção da sociedade em geral. E vejam, se a gente negar a existência de um princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, acho que esse é o argumento mais forte em defesa do princípio. Se a gente negar a existência desse princípio, uma série de atividades de interesse público poderiam ser comprometidas. Pessoal, pensem no momento que a gente está vivendo. Vejam, o momento que a gente está vivendo é um momento de afirmação da existência do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A gente está vendo, né, muitas atividades privadas, muitas atividades individuais sendo sacrificadas, né, em prol do interesse coletivo. Claro que eu não vou entrar aqui no mérito de discussão política, tá? Não é o momento para a gente fazer isso, né? Mas essas medidas de distanciamento social que estão sendo adotadas, né? Eu estou utilizando o termo distanciamento social porque esses dias eu vi aqui que há uma diferença, tá? Entre distanciamento social, isolamento e quarentena. E parece que o que a gente está vivendo agora é especificamente distanciamento social, correto? Vejam, todas essas medidas de distanciamento social que estão sendo adotadas agora, elas têm como fundamento o quê? A ideia de que o interesse público, no caso, a proteção à saúde e à vida, deverá se sobrepor aos interesses individuais. Muitos indivíduos vão perder com isso? Vão, né? Talvez eu perca, não sei, eu sou servidor público, estão falando em reduzir salários de servidores públicos, talvez eu perca com isso. É o meu interesse individual
cedendo em prol do interesse público. Claro que compete ao Estado fazer essa avaliação, fazer essa ponderação. Como equilibrar o interesse público com o interesse individual? Isso você pode fazer, mas isso não significa negar que não há uma prevalência do interesse público em relação ao interesse individual. O Estado pode adotar medidas em prol do interesse público que sacrifiquem ou que ao menos reduzam, né, o alcance dos interesses individuais. Isso está fora de discussão. Agora, como o Estado vai buscar fazer isso sem resultar um sacrifício absoluto do interesse individual, isso o Estado pode e deve fazer. Agora, negar a existência do princípio me parece que não é o mais correto. Não concordo com os autores, são excelentes autores, né? O professor Daniel Sarmento, da UERJ, por exemplo, é sensacional. Mas eu me filio aqui à corrente daqueles que ainda defendem a existência do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, e eu acho que a realidade está aí para mostrar isso. Correto, pessoal? Seguindo, então, e aqui para a gente já encerrando a parte relativa ao princípio da supremacia do interesse público. Tá? Vejam, nós podemos falar ainda em interesse público primário e interesse público secundário. Qual que seria a diferença? O interesse público primário é esse interesse sobre o qual eu venho falando até o momento para vocês. É o interesse da coletividade, correto? São os interesses que pertencem à coletividade e que o Estado deve proteger, deve promover. Perceba, o Estado não é o titular desses interesses. Né? Quem é o titular desses interesses, saúde, educação, segurança pública, defesa ambiental, é a coletividade. O Estado é um promotor, um protetor desses interesses, correto? Isso é o interesse público primário. Agora veja, pessoal, o Estado enquanto pessoa jurídica, né? O Estado existe enquanto pessoa jurídica. Ele também pode ter os seus próprios interesses, né? Como qualquer outra pessoa física ou jurídica, correto? Então, ele pode buscar proteger, preservar os seus próprios interesses, correto? Isso seria o interesse público secundário. É o que a doutrina chama também de interesses públicos secundários, tá? Interesses financeiros ou econômicos do Estado. Por isso que vocês estão vendo esse símbolozinho aqui. O PowerPoint ele tem agora, ele dá algumas sugestões inteligentes aqui. Ele vê o que você escreveu e ele te fornece uma ideia de slide, né? Vejam, a gente tem que aproveitar esses momentos para aprender coisas novas, tá? Eu tenho ali, vocês vão ver o meu canal do YouTube, né? Eu tenho uma inscrição ali desde 2016, mas eu nunca tinha utilizado o canal para muita coisa. Só tem as inscrições ali nos canais infantis, por causa do que minhas filhas assistem. Mas agora estou aproveitando o momento aí para utilizar efetivamente esse canal, disponibilizar essas videoaulas para vocês e quem sabe isso, né, não seja aí algo que eu possa prosseguir e aprimorar no futuro, tá? Deixa eu voltar aqui então, acabei me perdendo um pouco. Veja, o Estado também tem seus interesses financeiros, econômicos, enquanto pessoa jurídica. Por exemplo, quando alguém move uma ação de indenização, alegando responsabilidade do Estado por um dano causado, vejam, o que os advogados, né, o que os procuradores que representam a fazenda pública provavelmente vão fazer se o Estado for condenado a indenizar um particular por um dano que o Estado provocou. Provavelmente esses procuradores eles vão buscar dizer que não houve o nexo causal, né, que não foi a conduta do Estado a causadora do dano. Para quê? Para que o Estado não precise pagar uma indenização. Ou então, se isso não for possível, eles vão buscar reduzir o valor da indenização a ser paga pelo Estado. Né? Quando o Estado vai desapropriar um bem do particular, o que ele vai tentar fazer? Ora, ele vai buscar pagar o menor valor possível nessa desapropriação. Vejam, isso é o interesse econômico secundário do Estado, correto? Quando a gente fala em supremacia, tá, pessoal?
É o interesse da coletividade que deve prevalecer aí sobre o interesse dos indivíduos. É o interesse público primário, tá? E não o interesse público secundário, correto? Supremacia está ligada ao interesse público primário. E, novamente, aqui o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, né, ele afirma que o Estado, sim, ele pode buscar perseguir esses seus interesses econômicos, esses seus interesses financeiros, mas ele não pode fazer isso de uma maneira a colidir com o interesse público primário. Então ele dá aqui o seguinte exemplo, veja, o Estado tem interesse em arrecadar recursos, correto? Ainda mais em situação de crise. Agora, isso não significa que o Estado possa cobrar tributos de maneira desmesurada. Porque se o Estado fizer isso, ele acaba inviabilizando as atividades empresariais, ele acaba inviabilizando, né, o próprio desenvolvimento, o próprio crescimento da economia, e com isso ele estaria prejudicando o interesse público primário. Né? O Estado, então, ele tem interesse, como eu disse para vocês, né? O Estado ele tem interesse em não gastar, né? Em reduzir as suas despesas. Agora, isso não significa que ele possa pagar valores ínfimos aos seus servidores, visando a economia de recursos, porque isso prejudicaria o desempenho de suas atribuições, correto? Então não pode pagar valores ínfimos, mas também não precisa exagerar, né? Não precisa criar, né? Estava vendo uma notícia ontem, uma gratificação de home office para juízes aí de um determinado tribunal. O que vocês acham? Vocês acham que eu também devo receber uma gratificação de home office por estar gravando essas aulas, né? Poxa, né? Também não precisamos forçar a barra, tá bom? Então, o interesse público que prevalece sobre os interesses individuais é o interesse público primário. Pessoal, agora passamos aqui para o próximo princípio, ó, princípio da indisponibilidade do interesse público. Veja, o que significa, né? O conceito aqui também é intuitivo. O Estado não pode dispor livremente dos interesses que o ordenamento jurídico qualifica como interesses públicos. Percebam, nós indivíduos, como regra, a gente tem a liberdade de perseguir ou não os nossos interesses, correto? Porque nós estamos no campo dos interesses privados, dos interesses individuais. Tá? O Estado ele não tem essa liberdade, os agentes públicos eles não possuem a liberdade, né, de agir ou não agir para promover, para defender o interesse público. Pelo contrário, eles têm o dever, eles têm a obrigação de agir visando a proteção do interesse público quando assim for necessário, correto? Então percebam, né? O Estado não é dono do interesse público, quem é dono é a coletividade. O Estado é um mero protetor, promovedor desse interesse. Por essa razão, né, o ordenamento jurídico ele vai trazer para o Estado uma série de poderes, de prerrogativas para que o Estado possa preservar, para que o Estado possa proteger esses interesses. Né? São os chamados poderes administrativos, que o Celso Antônio Bandeira de Mello vai chamar de deveres-poderes. Tá? Então, por exemplo, né, para garantir a segurança no trânsito, o ordenamento jurídico prevê que os agentes de trânsito podem aplicar multas aos infratores da legislação de trânsito. Para proteger o meio ambiente, o ordenamento jurídico prevê que os fiscais ambientais podem aplicar multas aos infratores da legislação ambiental. Agora percebam, né, pessoal? Mais do que atribuir esse poder aos agentes públicos, o que o ordenamento jurídico faz é impor um dever de atuação. Então, em regra, quando esses agentes públicos se depararem com uma situação de infração à legislação de trânsito, legislação ambiental, legislação de vigilância sanitária, eles não têm a escolha, né, sancionar ou não. Eles têm o dever de fazê-lo. Claro, pessoal, vejam, isso a gente vai aprofundar na sequência, né? Em alguns espaços, a lei deixa uma margem de discricionariedade para definir o conteúdo exato da sanção que será aplicado. Tá? A gente tem visto cada vez mais a adoção no âmbito do direito administrativo de instrumentos aí de resolução consensual de conflitos, termos de ajustamento de conduta, mas a regra geral aqui, tá, é que diante de uma situação
que justifique o exercício de um poder por parte do Estado, o agente público não tem a liberdade de exercer ou não esse poder. Ele tem a obrigação de agir, porque se ele não agir, ele estará colocando em risco, ele estará dispondo do interesse público, correto? Então, se um agente de trânsito deixa de multar o infrator de trânsito, veja, com isso, ele está abrindo mão de proteger o interesse público. Né? Se o fiscal lá do meio ambiente deixa de lavrar o auto de infração, deixa de apreender os instrumentos que foi utilizado por um desmatador para derrubar ilegalmente ali uma vegetação, ora, com isso ele não está prejudicando o interesse individual, ele está colocando em risco o interesse público, ele está abrindo mão de proteger o interesse público, correto? Então, pelo princípio da indisponibilidade do interesse público, os agentes públicos não podem abrir mão de exercer as suas prerrogativas quando essas sejam necessárias à satisfação do interesse público. Vejam, por que nós falamos lá no início? Esses são os princípios fundamentais do regime jurídico administrativo. Vocês lembram que o regime jurídico administrativo é aquele conjunto de prerrogativas e sujeições do Estado que não existem como regra nas relações privadas. Então, são esses dois princípios que servem de justificativa, ora para as prerrogativas, ora para as sujeições do Estado. O princípio da supremacia do interesse público, ele é o fundamento das prerrogativas. Como o Estado precisa proteger, precisa defender o interesse público, ele precisa que o ordenamento jurídico lhe confira certos poderes, certas prerrogativas que os particulares não possuem. Então, o Estado tem o poder de desapropriar, o Estado tem a prerrogativa de alterar e rescindir unilateralmente os seus contratos, o Estado tem o poder de requisitar bens particulares. Ora, por qual razão o Estado tem? Por qual razão o Estado tem esses poderes, essas prerrogativas? Vocês conseguem imaginar outra razão que não seja aquela que diz que diante de uma situação de conflito o interesse público deve prevalecer sobre o interesse individual? Então, o princípio da supremacia do interesse público serve de fundamento para as prerrogativas do Estado. Já o princípio da indisponibilidade do interesse público, ele serve como uma justificativa para as sujeições, para as restrições a que o Estado se encontra sujeito. Percebam, vamos dar aqui alguns exemplos, né? Já passando aqui para o próximo slide. Exemplos de sujeições a que o Estado se encontra submetido. Realizar concurso público, como regra, para a contratação de pessoal, e, também como regra, realizar licitação para a aquisição de bens ou contratação de serviços. Vejam, isso são restrições, são sujeições que se colocam diante da atuação do Estado. Por que o Estado está limitado? Por que o Estado deve observar essas sujeições, essas restrições? Se o administrador público pudesse contratar livremente os servidores estatais, infelizmente, pessoal, esqueçam essa, assim, pode até existir, mas esqueçam essa de uma visão idealizada. Não, nós vamos ter um gestor público honesto e todos os nossos problemas irão ser solucionados. Não. O que nós precisamos é ter instrumentos de controle, correto? Por quê? Se você não tiver instrumentos de controle, se você não obrigar a realização de concurso público, o gestor público, ao contratar pessoal, ele vai direcionar essa contratação para parentes, para amigos, para aliados, correto? Vai praticar nepotismo. Ou seja, se ele pudesse contratar livremente, ele estaria dispondo, ele estaria abrindo mão do interesse público para atender aos seus interesses particulares, correto? Mesma coisa na licitação. Se o gestor público pudesse contratar livremente, pudesse escolher livremente a empresa que vai fornecer um bem, que vai prestar um serviço, o que iria acontecer? Isso acontece mesmo com a exigência da licitação, né? Mas se não houvesse obrigatoriedade, se não houvesse o controle por parte dos órgãos responsáveis, o que iria acontecer? O agente público ele iria deixar de perseguir o interesse público para satisfazer os seus interesses individuais. Contratar a empresa dos parentes, dos amigos, dos que contribuíram para a sua campanha, correto? Então vejam, né? Enquanto
o princípio da supremacia do interesse público serve de fundamento para as prerrogativas, desapropriação, requisição, alteração unilateral de contratos. O princípio da indisponibilidade do interesse público serve de fundamento para as sujeições do Estado, correto? E para a gente terminar aqui, o último slide, ambos os princípios que eu mencionei para vocês, eles são princípios constitucionais implícitos da administração pública. O que isso quer dizer? O que isso significa? Podem ler lá a Constituição Federal na íntegra, né, enquanto vocês não estão aí indo para as aulas presenciais, aproveitem para fazer isso, né? Aproveitem para concluir aí a leitura da Constituição Federal. E aí vocês me dizem se vocês encontraram lá escrito, né? Princípio da supremacia do interesse público, princípio da indisponibilidade. Não, vocês não vão encontrar. Bom, não devia ter dito isso porque agora vocês não vão ler, né? Vocês não irão encontrar, tá? Agora, a gente consegue, né, implicitamente concluir pela existência desses princípios. Eles estão subentendidos na Constituição Federal. Só vocês analisarem ali o slide anterior. Quando a Constituição fala que o Estado tem o poder de desapropriar, de requisitar bens dos particulares, qual que é o fundamento disso, senão a ideia de supremacia do interesse público? Agora, por outro lado, quando a Constituição impõe ao Estado o dever de licitar, o dever de realizar concurso público, qual que é o fundamento disso? A ideia de que o Estado não pode dispor do interesse público para satisfazer os interesses particulares do administrador público, correto? Então, embora esses princípios não estejam expressos no texto constitucional, eles estão implícitos na Constituição, certo? Então, não é argumento suficiente, né, para negar a existência do princípio, o que defendem lá o que defendem alguns daqueles autores que eu mencionei antes. Não tem previsão expressa na Constituição, porque ele está lá subentendido, correto? Agora, na legislação infraconstitucional, a gente vai encontrar aí menção expressa, né? Principalmente aqui em relação à indisponibilidade do interesse público. Vejam só, lá no artigo 2º, pessoal, faltou aqui a menção à lei, tá? É a Lei 9.784 de 99, a Lei do Processo Administrativo Federal. Lá no artigo 2º dessa lei, vocês vão encontrar o seguinte: a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Então, aqui a gente tem previsto de maneira direta, de maneira expressa, o princípio da indisponibilidade do interesse público. E ali no artigo 2º, né, o caput também faz menção ao interesse público, né, e traz ali a ideia de supremacia. Tá? Então, falando em termos de Constituição Federal, são princípios implícitos. Falando em termos de legislação infraconstitucional, são princípios expressos. Correto? Pessoal, era isso que eu queria tratar com vocês na aula de hoje, tá? Mais uma vez, espero aí que todos vocês estejam bem e estejam ansiosos aí para a gente retornar quanto antes para os nossos encontros presenciais, tá bom? Na próxima aula, provavelmente eu vou disponibilizar para vocês ainda essa semana, ou no mais tardar no início da próxima, vamos começar a tratar aí dos princípios constitucionais expressos da administração pública. Um abraço e obrigado aí pela atenção de todos vocês.